A nossa grande inclinação, em geral, ela é intelectual. Nós temos uma forte tendência, um forte impulso para intelectualizar todos os assuntos. E nós fazemos isso também com o sofrimento. O sofrimento não é para a filosofia. Assim, sofrimento e filosofia são coisas distintas. Filosoficamente, podemos ponderar, pensar a respeito de qualquer assunto. Mas o pensamento é uma coisa, a realidade é uma outra coisa. A nossa inclinação para especulações, para teorizações, é muito forte. A palavra filosofia, a maioria de nós conhece o significado. Significa amigo da beleza ou amigo da verdade. Mas usamos essa expressão, em geral, para ponderações intelectuais, para análises teóricas, conceituais. Qual será a verdade sobre o sofrimento? Abrindo mão, soltando toda a teorização, toda a conceituação. O que é essa dor, esse desconforto, esse mal-estar, quando você está sofrendo? Será isso algo que se separa de você? Será possível separar esse sofrimento daquilo que você é? Será que isso se separa? Algo semelhante a colocar a mão sobre um bloco de gelo. O frio está presente. Mas será que a mão se separa? Se temos a presença do frio, podemos separar a mão do gelo? Ou o frio está presente porque não há separação? Percebem? É exatamente assim que ocorre. Se o frio está presente, a sensação, não há nela qualquer separação. Não existe tal coisa como o gelo e a mão na sensação, no frio. O frio é a sensação. A nossa aproximação é inteiramente equivocada de questões como o sofrimento. Porque nós ficamos analisando o sofrimento, conceituando e teorizando o sofrimento, sem a direta constatação do elemento fundamental no sofrimento. O elemento fundamental no sofrimento é aquele que sofre. Então, qual é a verdade sobre esse que sofre? É a verdade do sofrimento que não se separa dele. Se queremos descobrir uma vida livre do sofrimento, precisamos descobrir uma vida livre do eu. É basicamente assim. O movimento que nós conhecemos na vida é de separação. Eu e o não eu. Eu e o sofrimento. Em razão de estarmos vivendo nesse movimento conhecido de separação, nós estamos constantemente tentando se livrar do sofrimento, escapar do sofrimento, fugir do sofrimento. Estamos constantemente
tentando não sofrer. Esse é o movimento. Mas esse movimento é um equívoco, porque é o próprio movimento do sofrimento, o movimento que o eu faz. Como podemos realmente lidar com a questão do medo? Isso é algo possível quando você se aproxima para aprender sobre o sofrimento. Aprender sobre o sofrimento é aprender sobre o eu. Aprender sobre o autoconhecimento é aprender sobre esse que sofre. Essa descoberta põe fim a esta separação, põe fim a essa ilusão de se separar e, portanto, de fugir, de analisar, de interpretar, avaliar, julgar, ter ideias sobre isso. Nada disso resolve. Portanto, o que é esse aprender sobre o autoconhecimento? É aprender sobre as nossas reações. Quando você tem um pensamento, é o resultado de uma experiência. O pensamento em você é a memória de algo que já aconteceu, de algo que foi visto, ouvido, sentido, vivido. Então, quando lidamos com o pensamento, estamos lidando com uma experiência que já foi, com uma memória ou lembrança. Não temos a realidade do momento. A verdade do momento nos mostra o que já foi, nesta forma, nesse formato de memória, de lembrança. Então, aqui o primeiro elemento para ser compreendido, que dá estrutura a esse eu, é a presença da memória. Porque é a presença da memória, a presença desse que experimentou. Sem a memória, não temos esse que experimentou. Notem que estamos constantemente dentro de um jogo de dualidade, de separação. A presença da experiência é a presença da memória. Essa memória é aquele que experimentou, mas eles não se separam. Assim, o que é aprender sobre nós mesmos? É ficar cônscio? É tomar ciência da presença do pensamento, que é essa lembrança. No entanto, sem colocar uma identidade presente para novamente se confundir com isso, que é o que em geral nós temos feito. Nós estamos nos confundindo com o pensamento, colocando uma identidade presente como sendo o pensador, o experimentador, aquele que viveu e está ainda nisso. O que é olhar? O que é escutar? O que é perceber? É se desidentificar nesta percepção, nesse olhar. Então, o que é aprender sobre o autoconhecimento? É olhar nossas reações, olhar nossos sentimentos, emoções, sensações, percepções, sem a ideia de alguém que se separa, sem a ilusão de alguém
para se proteger, para se defender, para julgar, avaliar, aceitar ou rejeitar o que está surgindo aqui nesse momento. Isso requer a presença de uma atenção que nos coloca em uma qualidade de percepção sem o passado, sem o elemento que é o experimentador. Portanto, quando olhamos desta forma, esse olhar não é o olhar de alguém, não é o olhar da pessoa. Então não há identificação. Aqui tocamos neste instante, uma vez compreendido o que foi colocado aqui, tocamos neste instante na ciência que revela a realidade divina, que é a realidade deste ser que está presente, sendo a própria realidade da existência, da vida. Tocamos agora aqui na ciência da meditação. O que é meditação? A meditação, o que ela é? O que ela representa? Ela é, nesse instante, a revelação daquilo que aqui está presente, como sendo a realidade da vida. Assim, não existe mais esta ideia, este conceito, esta crença, esta divisão entre o eu e o não eu. É quando, nesta aproximação, nos livramos do sofrimento, nos livramos da inveja, do ciúme, do medo. Quando falamos em sofrimento aqui, nós englobamos toda forma de sofrimento psíquico que diz respeito a esse eu que sofre, se vendo como um elemento que se separa do sofrimento. Seu real encontro com a vida. Essa é a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Esse seu encontro com a vida é esse constatar de ser. Porque isso é essencial. Porque sem isso, essa vida, como o pensamento em nós reconhece, é a vida na dualidade. Assim, depois de 40, 50, 70 anos de vida, como uma pessoa, você continua tendo problemas e sofrendo. Enquanto que a realidade de ser, que é a verdade sobre você, quando a ilusão da pessoa não está, essa realidade não está no tempo. Você não precisa viver como uma pessoa e depois de 80 anos morrer como uma pessoa. A ideia de uma pessoa é a ideia desse eu e o não eu, desse que sofre e quer se livrar do sofrimento, desse que carrega todo esse peso de condição psicológica, de identidade, que é a identidade que se separa da vida, que se separa do outro, que se separa de Deus. Me refiro a esta ego-identidade. Assim, quando nos aproximamos de nós mesmos, descobrindo como olhar para o momento presente, como olhar para o que quer que esteja surgindo aqui, internamente ou externamente,
Quando há essa qualidade de olhar sem o observador, que é sem o passado, de perceber sem o percebedor, que é esse perceber sem alguém, nesse gostar ou não gostar, nesse avaliar, julgar, escolher, nos deparamos com o contato com a realidade da vida, descartando essa identidade que sofre ou essa identidade que desfruta do prazer. A vida em amor, a vida em sabedoria, é a vida em Deus. E essa vida em Deus é a realidade deste ser. A grande dificuldade para todos nós é que toda a nossa educação, toda a nossa base de vida, toda a nossa estrutura de vida se assenta nesse modelo psicológico do vir a ser. Eu não tenho amor, mas eu terei amor. No futuro irei encontrar o amor. Eu não sou feliz, mas serei feliz. Assim, aquilo que modela esse padrão psíquico de existência do eu, da pessoa, a pessoa que você vê em si próprio. O modelo que estrutura esse formato de existência é o modelo desse ter e vir a ser. É ter para vir a ser. Quando eu tiver aquela dada coisa, eu serei feliz. Quando eu conseguir aquilo que eu sonho, ficarei tranquilo, estarei em paz, ficarei seguro. Essa base de existência em separação, porque a presença da pessoa aqui, ela terá isso no futuro. Ou ela terá que se livrar de algo que ela traz do passado. Então, esse sentido de pessoa nos coloca nesta separação, nos coloca nesse padrão de tempo. Tudo isso são construções do pensamento, são ideias, são crenças, são modelos de abstrações mentais. E nós estamos como pessoas vivendo assim. A presença desse autoconhecimento traz esta ciência desta revelação. Quando a mente silencia, o cérebro se aquieta, esse espaço novo se abre. Esta é a presença da meditação. É quando esta realidade de ser está aqui e agora. E toda essa ideia de vir a ser, de deixar de ser, de alcançar, de se livrar, tudo isso é desfeito. Então, o que é esse real encontro com o momento? O que é esse real encontro com a vida? O que é esse real encontro com a realidade de ser? O que é esse real encontro com o divino? Nós temos, neste momento, se revelando, neste olhar, perceber, compreender a presença desta inteligência divina. O que nos dá a vida em sabedoria é a ciência da vida sem o eu.
A presença do autoconhecimento é a base para esta revelação de totalidade da vida. É a presença da sabedoria. Então, essa questão do sofrimento não é uma questão para a teoria, para o conceito, para o modelo de crenças. Não é assunto para a psicologia, para a teologia, para a filosofia. É um assunto para cada um de nós. Isso é parte da vida, como nós conhecemos. Então não há como escapar ou fugir ou se livrar sem antes termos uma investigação direta do que isso representa, sem antes termos uma clareza absoluta sobre a verdade desse que é o eu, que é o elemento presente que sofre. Por que, por exemplo, sofremos com as pessoas? Por que sofremos dentro de nós mesmos? Porque a presença da ansiedade, da angústia, do medo, porque isso está presente. Não é porque o modelo do pensamento está configurando dentro de você a ideia de que existe alguém aí para lidar com situações que não deseja, para se livrar de situações que não quer para a sua própria vida. Não é a presença de uma entidade que se vê presente e que reage e que interage com os pensamentos. A causa dessa dor para esse alguém. Assim nós estamos constantemente nos distanciando da compreensão do que é para esse ideal do que a pessoa gostaria que fosse, deseja que seja. É isso que alimenta em nós a ideia de pessoa presente. Nós não aprendemos de pequenos ainda, quando éramos muito crianças, a olhar para a dor, para o sofrimento, para a experiência, sem a separação. E por que não aprendemos? E antes nos deram um modelo exatamente oposto, que é o modelo do deveria ser. Isso não pode ser assim. Deveria ser de outra forma. Nós recebemos esse modelo e é esse modelo do deveria ser que estabeleceu em nós a ideia de uma entidade que se separa para fazer escolhas, para decidir, para resolver, para querer ou rejeitar. E exatamente porque isso surgiu, aqui estamos nós. Você tem 30 anos, 40, 50 ou 60? A vida como uma pessoa é a ideia de alguém que se separa da vida como ela acontece. E em sua particular ideia de ser, alimenta esta arrogância de se ver especial, de se ver como alguém que pode controlar, que pode decidir, resolver, que pode escolher. Isso tem nos colocado na vida
em todo esse movimento de fuga, porque não nos aproximamos do que aqui está presente se revelando, para olhar de perto, sem essa ideia de separação. Já nos aproximamos para resolver, para decidir, para escolher. Ou seja, estamos constantemente transformando o momento presente num problema pessoal, particular, para essa ideia da pessoa, que o pensamento diz que nós somos, que nós acreditamos ser. Assim, descobrir a realidade divina, tomar ciência da verdade, que é a realidade deste ser, é ir além desta verdade da pessoa. Por isso, a base para tudo isso é esse estudo de nós mesmos. Estudar a si mesmo é ver com clareza o que a pessoa representa. Não há qualquer separação entre a pessoa que você é e a pessoa que o outro é. Evidente que nós temos impressões particulares, que são memórias particulares neste cérebro particular, mas do ponto de vista psicológico, esta consciência humana é a consciência da pessoa e ela é algo comum a todos. A revelação da verdade sobre você é a ciência de como o outro também funciona. Porque não existe tal coisa como uma pessoa aqui e uma pessoa ali. A verdade dessa revelação sobre a vida é a presença desta compreensão direta, o que temos chamado aqui de inteligência divina, ou de visão real, ou sabedoria. O seu contato com o momento revela aquilo que está além do eu. É quando a mente está livre do seu velho modelo de programação, de condicionamento, de toda essa velha estrutura de dualidade, de separação, que está presente. Aquilo que é indescritível, aquilo que está além dos nomes, além das palavras. O seu verdadeiro encontro com Deus não é alguém tendo esse encontro, é a revelação desse natural estado de realidade, de presença, de real consciência. É nisso que temos trabalhado aqui. É nisso que estamos aqui investigando e trabalhando com você. Em todos esses encontros. Essa compreensão sobre o outro parte dessa clara visão da verdade sobre você. Sem antes termos essa visão, sua relação com o marido, a esposa, com o mundo à sua volta, sempre será uma relação conflituosa. Porque é esse conflito interno, são essas questões internas aí, dentro de você, não resolvidas, sustentando estados internos de confusão e sofrimento, de conflito e contradição, que estão constantemente em expressão dentro das relações. Portanto, realizar Deus é assumir a verdade sobre você. Não é alguém tendo isso. É essa realidade divina assumindo esse espaço na mente e no coração. Os nossos encontros online aqui nos finais de semana, sábado e domingo, têm esse propósito. São 2 dias de uma forma online.
Então, quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Assim, a nossa paz estará no futuro, nossa felicidade estará no futuro, tudo sempre estará no futuro para esse mim, esse eu. É a ideia de uma identidade presente se movendo, vindo do passado, estando agora aqui no presente, caminhando para o futuro. E enquanto esse futuro não chega,